É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o troca de passes. Agora vamos aqui com o SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Esporte. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. O Flamengo tem aí uma grande missão no Maracanã. LDU tem que vencer as duas partidas para não sofrer nenhum tipo de medo, né? Não ficar dependendo de resultados de outro time. Então o Mengão tem que fazer o resultado amanhã, custe o que custar. Bora aqui, pessoal, pro SBT Esportes, que tá bem legal a matéria. Finalizando a preparação, o Flamengo vai encarar a LDU, que já teve a chegada do Rodrigo Caio, o Flamengo, como auxiliar. Cadê? Em semana decisiva na Libertadores, clima de reencontro no Ninho do Urubu. Rodrigo Caio participou do primeiro treino como novo auxiliar do rubro-negro. Muito feliz, como se eu não tivesse saído daqui. Aqui é minha casa, onde eu construí uma história bem bacana como jogador, hoje em uma outra função. Espero construir uma carreira vitoriosa junto com toda a comissão, com toda essa equipe. O técnico Felipe Luiz finaliza os últimos detalhes antes do confronto decisivo com a LDU, nesta quinta no Maracanã. Com a vitória do Central Córdoba contra o Deportivo Táchira na terça, o rubro-negro precisa vencer os equatorianos por pelo menos 2 gols de diferença, para depender apenas de si na última rodada. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. E o resultado, muitas das vezes, a gente não controla. O Fla soma 5 pontos na Libertadores e é o terceiro colocado do Grupo C. Vencer é a única opção na busca pelo tetracampeonato. Venê, chegou a sua hora, Venê Casagrande. Como que tá o seu coração? O meu eu já fui sincera. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. É mesmo, Venê, essa é a hora da Libertadores. Eu posso ser bem sincero? Ansioso, nervoso e com certo receio. Sério, Venê? O Flamengo tem me permitido isso nos últimos tempos de Libertadores, né? A fase de grupos da Libertadores... Por exemplo, sabe quem foi o melhor treinador na fase de grupos da Libertadores? Quem? Chuta aí o nome. Paulo Souza. Eu ia chutar o sapo que não voa. Paulo Souza foi o melhor treinador na fase de grupos. De lá pra cá, o Flamengo vem se dando muito mal, dificultando muito a sua vida. Isso foi 23? 22? Não lembro. 22, pô. 22, Era aqui. Libertadores na SBT. 22, olha quanto tempo. Tem muito tempo. Então o Flamengo vem se colocando nessa situação difícil graças a ele mesmo. Foi o que eu falei no meu vídeo lá no canal no YouTube e vou repetir aqui. Os jogadores se colocaram nessa posição e os jogadores têm que se tirar dessa posição. Porque eles que jogaram mal contra o Central Córdoba, eles que jogaram mal contra o Deportivo Táchira e eles que têm jogado mal os últimos jogos do Flamengo. Então, chegou a hora, independentemente de conta, de quanto precisa fazer de saldo de gol, os jogadores do Flamengo eles têm a obrigação de fazer um grande jogo e golear a LDU e Deportivo Táchira no Maracanã. Estamos falando de 2 adversários extremamente fracos no grupo do Flamengo e o Flamengo tem um elenco, sim, que tem condições de vencer e vencer bem, por um placar elástico. Quanto que o Flamengo precisa vencer? A gente fez a conta do Botafogo agora ali, na tabela. Quanto que o Flamengo... A gente tem a tabela aí, Deixa eu pegar Big Thunder? aqui. Eu peguei aqui, ó. Vamos tem lá. aí, Venê? Calculadora na mão. Fiz essa postagem Vamos lá lá no meu Instagram. Calculadora na mão, Com Venê. a vitória do Central Córdoba sobre o Deportivo Táchira por 2-1, a vida do Flamengo na Libertadores está assim. Necessidade de bater a LDU, o ideal com placar por 2 gols ou mais gols, tá? Fazendo o saldo de gols. Sim. Caso vença a LDU por 2 ou mais gols de diferença, o Fla só precisa derrotar o Deportivo Táchira na última rodada por qualquer placar. Para ele entrar em segundo, não? Em primeiro no caso. Caso ganhe a LDU por 1 gol de diferença, precisará vencer o Táchira na última rodada por pelo menos 2 gols para não depender do resultado de LDU e Central Córdoba. Gente, na boa, assim, eu repito o que eu venho falando, independentemente de calculadora, de condições do Flamengo, de cenário do Flamengo no grupo, o Flamengo tem que golear os 2 jogos. Isso é uma obrigação dos jogadores.
Os jogadores não podem simplesmente fazer um jogo apático, vencer a LDU e Deportivo Táchira por um placar de 1-0, 2-1. Ô, Vene, Não faz eu sentido sou ruim isso. de matemática, você sabe. Se ele vence o LDU, vai a 8. Esquece saldo de gol. Vai a 8, é isso. Vai a 8, né? Isso. E E depois o vai último aonde? jogo é o Deportivo Táchira. Deportivo Táchira. Mas o Central Córdoba tem que perder ou empatar, aí tem né? que torcer contra, exatamente. Aí tem que torcer contra. Independentemente de saldo de gol, em algum momento É isso. o rubro-negro vai ter que torcer contra eles, né? Porque pra ser líder, eu tô falando pra ser o primeiro, Pra né? ser o primeiro. Ele vai ter que em algum momento ou empatar, eles já jogaram, então falta só um joguinho pra eles, né? Sim, Um exatamente. joguinho em Exatamente. Quito, esse jogo em Quito. Quito. O que não é um absurdo é a LDU ganhar Não, do Central não é. Córdoba. Não é mesmo. Não é um absurdo. Até porque ontem eu vi o jogo Central Córdoba e Deportivo Táchira. E o que eu mais me questionei ontem sozinho foi como é que o Flamengo só ganhou de 1-0 o Deportivo Táchira e como é que o Flamengo não venceu o Central Córdoba em 2 jogos. O Flamengo teve 2 jogos para vencer o fraco time argentino. Gente, é isso. É um fraco time argentino. E o Flamengo não venceu. Então, repito, independentemente das contas, Fernanda, o Flamengo tem a obrigação de vencer a LDU por um placar elástico e o Deportivo Táchira por um placar mais elástico ainda. Porque o Deportivo Táchira é horrível. Os 2 jogos são no Maracanã. No Maracanã. Né? Inclusive para o jogo de quinta-feira, ingressos praticamente esgotados. Legal. Mais 60 mil pessoas. Só não vai esgotar porque o Flamengo foi obrigado a dar 4 mil ingressos para a LDU, que é o time visitante, e a LDU não vai esgotar esse setor deles, entendeu? Não vai esgotar? Não vai. Procura baixíssima. E assim, eu falei isso aqui quando saiu o grupo do Flamengo. A maior pedra no sapato aqui é a LDU lá. Pra todo mundo, né? Não é só pro Flamengo. Sim. É pro Central Córdoba, é pro Deportivo Táchira. E fora um pouquinho também, porque a LDU, ela não é um time jovem que não tá acostumado nessa competição. É um time que tá sempre na Libertadores, é um time que tem uma certa tradição. Então, assim, não é um time... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Entenda a escolha de Rodrigo Caio para ser auxiliar técnico do Flamengo. Zagueiro multicampeão com a camisa rubro-negra vai fazer parceria com Felipe Luiz. Felipe Luiz ganhou um reforço em semana de jogo decisivo contra a LDU pela Libertadores no Maracanã. Alguém que conhece bem a competição e que ajudará o treinador com sua experiência no vestiário. Bicampeão do torneio continental pelo Flamengo, Rodrigo Caio iniciou no treino de terça-feira sua trajetória como auxiliar técnico do clube. Ele chega para preencher a vaga de Daniel Alegria, que acompanhava o Felipe desde a base, e foi demitido na última segunda-feira. O antigo auxiliar era responsável pelos treinos de bola parada. A função de Rodrigo Caio não será esta no Flamengo. A contratação aconteceu a pedido de Felipe Luiz, que queria um profissional à convivência de campo. Com ele, que conviveu com Rodrigo Caio durante 5 temporadas no Flamengo. Os ex-jogadores foram bicampeões brasileiros da Libertadores e da Supercopa do Brasil com o clube. Também venceram uma Copa do Brasil e 2 Felipe e 3 Rodrigo campeonato cariocas. Em conversa com o jornalista no Ninho do Urubu, na terça-feira, o diretor de futebol José Boto explicou que a decisão já estava sendo maturada há alguns meses. Felipe Luiz teria indicado pelo menos 4 nomes de ex-jogadores, todos identificados com o Flamengo, e a diretoria decidiu pela contratação de Rodrigo Caio. Alguém com cheiro de vestiário, definiu o dirigente português. Rodrigo Caio era o nome preferido de Felipe Luiz, que estava incomodado com o trabalho e queria um profissional que ajudasse na relação com o elenco. Alguém para exercer liderança no vestiário e subir o tom de cobrança quando necessário. No primeiro dia de trabalho, o novo auxiliar correu com os jogadores no campo do Ninho do Urubu. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.